Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Edward, eu sou professor de Física e hoje eu estou aqui para responder uma das outras perguntas que mais me fazem lá no Instagram, que é quantas horas de estudo eu tenho que me dedicar, né, por semana em Física para poder passar no concurso. Então, vamos lá. Bom, a primeira coisa que a gente tem que diferenciar é que existem dois tipos de estudantes. O estudante que está fazendo cursinho e o estudante que não está fazendo cursinho. Eu vou fazer aqui um modelo, tá? Não é uma técnica única, mas um modelo de horário que vai servir para o estudante que está fazendo cursinho. Caso você não esteja fazendo cursinho, basicamente você vai pegar esse horário e duplicar para cima, ou para baixo, né? Dependendo do turno que a gente tiver colocado aí. E a segunda coisa é que depende de qual concurso você vai prestar. Você não vai gastar o mesmo número de horas para estudar física se você for prestar o Colégio Naval ou se você for prestar a AFA. O número de horas é diferente por vários motivos. Depende da dificuldade do concurso naquela disciplina e também depende de quantas disciplinas caem no concurso. A prova da AFA, por exemplo, se você contar redação, tem 5 disciplinas. A prova do Colégio Naval tem essas 5 disciplinas, mais química, mais biologia, mais história, mais geografia. Então você tem que primeiro separar quantas disciplinas você tem e depois quantas horas em média você pode dedicar a cada disciplina baseado no total de horas que você tem disponível para estudar. Então vamos seguir um modelo simplificado aqui só para você visualizar. Vamos supor que você estude o seu cursinho de manhã. Aí eu botei aqui um horário de 7 às 13 horas para exemplificar. E você vai estudar, né, sozinho na parte da tarde. Eu coloquei aqui das 14 às 19 horas. Isso dá, em média, 6 tempos de aula, se você contar tempos de 50 minutos. Tá? Dá 5 horas ao todo, mas vamos contar como 6 tempos de aulas. Esses 6 tempos vão ser divididos de acordo com a disciplina, né, de acordo com o concurso que você vai fazer. Então, por exemplo, no Colégio Naval, eu estimei essa divisão aqui. Não é uma divisão precisa, você não tem que seguir exatamente isso, exatamente nesses dias. Mas só para você ter uma ideia de como é uma divisão de horários. Perceba que aqui eu segui algumas regras que eu acho que é isso que você tem que buscar na hora de fazer o seu horário. A primeira delas é aprendizagem espaçada. Como assim? Eu não vou pegar um dia inteiro estudar matemática, no outro dia só física, no outro dia só química, no outro dia só história e geografia, por exemplo. Na verdade, eu vou pegar o estudo de matemática e dividir ao longo da semana. Tentar, ao máximo, colocar matemática todos os dias, ou dia sim, dia não. Esse seria o ideal a fazer com uma disciplina. Matemática você vai ver aqui, por exemplo, todos os dias para o Colégio Naval, porque é a matéria mais relevante ali para o Colégio Naval, é a primeira fase do concurso. Então você tem que dar bastante gás nela, porque não tem nota suficiente lá para poder passar no concurso. Então matemática é muito relevante. Então é um dos fatores que a gente vai levar em consideração. Mas, pensando de uma maneira global, aprendizagem espaçada. Prefira fazer um pouquinho num dia e dividir isso pela semana do que fazer muita coisa num dia só da semana. A segunda dica é que, apesar de eu ter colocado aí, né, várias horas consecutivas de estudo, elas não são seguidas. Tá? Você pode colocar entre um tempo, entre 2 tempos e outro, você tem que ter um momento de descanso. Você pode parar entre cada 2 tempos, você pode fazer uma pausa de cerca de 15 minutos, de 10 minutos, o quanto que você achar que é o necessário para que você dê uma relaxada, para que você dê uma respirada, você dá uma caminhada, dá uma volta, come alguma coisa. Então é importante você fazer momentos de descanso ao longo do seu estudo. É como se você estivesse no cursinho, você tem lá 2, 3 tempos de aula, você tem um intervalo. Então isso é muito importante de você fazer na hora do seu estudo sozinho também. Terceiro fator, esse é muito importante, muito difícil de seguir. Você não é um super estudante. Como assim? Você não vai pegar todas as horas que você está fora do curso para estudar. Isso é um completo absurdo. Você vai fazer isso provavelmente na primeira semana e depois você vai morrer, você vai se cansar. Você não vai conseguir mais fazer aquele ritmo, porque não parece, mas quando você está estudando, você está gastando energia, né? Você está gastando ali um tempo de estudo e energia. Você pode não sentir um cansaço físico,
mas você tem um cansaço mental quase que equivalente ou até maior. Então, se você vai passar 8 horas estudando, por exemplo, pensa como é que seria você passar 8 horas fazendo uma atividade física. Dá para fazer? Até dá, no dia seguinte você não faz nada. Então, essa é a ideia de você não ser um super estudante. Você não vai passar todas as horas fora do curso estudando efetivamente. Você vai ter um turno ali específico, a gente pegou aqui, por exemplo, o turno da tarde para você estudar, e à noite você não vai estudar. Ou você vai, sei lá, descansar mais no início da tarde, ali pós-almoço, e entrar um pouquinho à noite no estudo. Mas você tem que ter horas consecutivas de descanso, sem contar as horas que você está dormindo. Tá? Então, vamos supor que você durma 8 horas aí por dia. Para você estar às 7 no curso, vamos supor que você tem que acordar mais ou menos às 6 horas. E para acordar às 6 horas, você tem que ter dormido 10 da noite. Então você não pode querer parar de estudar às 10 da noite, porque é a hora que você tem que estar dormindo. Você tem que ter uma preparação ali de descanso, de relaxamento, para que você possa ir dormir com mais tranquilidade. Você tem outras atividades que você pode fazer sim durante o seu ano de estudo. Então você pode fazer leitura, você pode ir para academia, você pode fazer uma atividade física, um esporte, sei lá, uma aula de idiomas, um curso de música. Então você pode ter esses horários ao longo da sua semana e eles são tão importantes quanto as suas horas de estudo. Então você tem que ter essas horas consecutivas para poder descansar. Quando eu digo descanso, é descanso mesmo, fora dos estudos, fora das suas atividades intelectuais mesmo. Quarta dica, essa daqui ela vai ser mais relevante em concursos com mais questões, mas elas valem também para os outros concursos, você só vai dosar um pouco menos, né, de acordo com a prova que você vai fazer, que é treino de velocidade. Né? Você vai pegar, o meu professor recomendava 30 minutos todo dia, a gente pegar lá uma lista de questões como se fosse o TQM, aquela parte inicialzinha do TQM, de resolver expressões algébricas, somar fração, somar expressão, resolver equação do primeiro grau, do segundo grau. Esse tipo de conta você vai fazer meia hora todos os dias. E aí, dependendo do concurso, eu fiz aqui uma estimativa de você fazer dentro do seu horário de estudos gerais, ou você ainda, além desses seus estudos gerais, fazer meia hora de conta, né, que a gente vai dizer o teste de velocidade, fazer meia hora de conta todos os dias. Então, para quem for fazer EAR, por exemplo, a velocidade é muito relevante, porque você vai fazer uma prova com 96 questões e você tem pouco tempo para fazer a prova. E a prova, em relação ao conteúdo, comparado com os demais concursos, não é o mais difícil. Então, você tem que ter tanta velocidade quanto saber ali o mínimo da matéria. Então você tem que treinar a velocidade. Não adianta saber toda a matéria e ir para a prova da EAR, senão você não vai ter tempo de fazer toda a prova. Tá certo? Então isso é uma coisa que você tem que incluir no seu treinamento. Agora, se você for fazer, por exemplo, uma prova do IME, segunda fase, são 10 questões. Né? Em 4 horas, você tem bastante tempo por questão. Velocidade é importante? Sim, mas não tão relevante quanto a prova da EAR. Porque no IME, como o conteúdo é mais complicado, você tem que gastar mais horas com o conteúdo do que com propriamente o treino de velocidade, tá certo? Então, mas é uma coisa que você vai encaixar no seu treinamento de acordo com o concurso que você vai fazer. E o quinto ponto é, se você faz um cursinho, provavelmente toda semana ou de 15 em 15 dias, com alguma regularidade, você faz os simulados. Geralmente esses simulados são aos fins de semana para não ocupar os dias de aula. Então a minha dica sobre esses simulados é a seguinte, você vai fazer o simulado. Vamos supor que você faça sábado de manhã. Sábado à tarde, você pode estudar um pouco, é interessante que você estude ali um pouquinho ainda, mas que você descanse a maior parte do seu final de semana. Porque você já gastou 60 horas em média estudando ao longo da semana. Não adianta você querer forçar mais ainda esse estudo. Mas se você descansar ali no sábado à tarde, domingo de manhã, você pode pegar aquele simulado e tentar fazer as questões que você teve dificuldade, correr atrás das questões que você não conseguiu fazer. É muito importante que você, em algum momento, faça a revisão desse simulado. Por quê? Bom, vou dar alguns exemplos aqui para vocês terem uma ideia.
eu faço simulado de alguns cursos. E dentro desses simulados, eu acertei algumas questões cravadas que caíram no concurso. Ah, então eu vou ficar decorando o simulado? Não, é porque essas questões elas vão te dar ideias novas ou diferentes para que você possa fazer outras questões. Então, se às vezes você fica em dúvida numa questão, não quer dizer que isso vai acontecer, tá? Mas se você fica dúvida numa questão, aquela dúvida pode te incomodar e atrapalhar o resto do seu estudo, ou aquela pode ser uma dúvida, às vezes, fundamental que vai te atrapalhar a prosseguir o seu estudo, ou pode ser uma ideia nova que você não, às vezes não vê naturalmente na sala de aula, tem como você ver tudo na sala de aula, e às vezes aquela questão te dá uma ideia que pode cair na prova parecido, igual. Então é importante que você faça um treino desses simulados que você já realizou, tá certo? Você pode dar um tempo de uma semana para poder refazer as questões que você teve dificuldade, ou até todas as questões, ou você já no dia seguinte, se já tiver acesso ao gabarito, é interessante que você já dê o gás nessas questões. Para quem não faz cursinho, esse simulado pode ser um simulado online que algumas plataformas disponibilizam gratuitamente para o pessoal fazer, ou pode ser prova anterior. Você pega uma prova anterior, não precisa ser tão recente, tá? Você pode guardar a prova recente para fazer um pouquinho mais para frente, mas você pega uma prova aí, sei lá, dos 10 últimos anos para trás e faz como se fosse um simuladão. E aí você já tem acesso a esse gabarito, né? Os concursos divulgam esses gabaritos, várias plataformas aí você vai encontrar o gabarito comentado e você pode usar isso como seu simulado. Faz num dia, confere no dia seguinte o gabarito, tirando as dúvidas das questões que você teve dificuldade. Então, essa é a ideia geral para que você possa montar um plano de estudos. Plano de estudos, pessoal, é uma coisa individual. Eles vão ter algumas coisas em comum, mas eu tenho um modelo de estudos que é diferente com certeza do de vocês, que é com certeza dos meus colegas que estudaram comigo, que é com certeza diferente dos colegas que estudam com vocês. Então você tem que seguir um modelo, mas o modelo ele vai se adaptar a você. E essa adaptação vai depender da sua rotina, né? Se você às vezes tem um deslocamento muito grande para ir até o curso, para voltar do curso, se o seu curso tem uma carga horária mais extensa, menos extensa, se você estuda de manhã ou estuda de tarde, se você tem simulado quinzenalmente ou semanalmente. Então tem vários fatores que não dá para a gente colocar aqui todos eles num vídeo só. Então a gente citou essas 5 dicas que aí sim elas vão estar contidas no seu planejamento, mas cada um de uma maneira diferente. Agora vamos aos concursos mais especificamente. Dá uma olhada aqui no modelo que a gente fez para o Colégio Naval. Eu não vou focar nas outras disciplinas, tá? Vamos focar na física. O Colégio Naval em Física é um concurso mais tranquilo. Então você não precisa dedicar tantas horas de estudos quanto você dedica à matemática. Então a gente separou aqui uma média de 2 horas por semana para você estudar para o Colégio Naval. Você pode separar essas 2 horas em 1 hora num dia, 1 hora em outro dia. Sei lá, terça e quinta, segunda e quarta. Eu costumava estudar no dia... se você estuda de manhã, à tarde eu estudava as matérias que eu tive de manhã. Como o curso que eu fiz foi à tarde, eu estudava na manhã as matérias que eu ia ter naquela tarde. Você pode escolher ou as matérias que você teve na tarde anterior. Pessoal, é o que você julgar melhor para os seus estudos, tá certo? Mas é uma boa ideia você ter aí umas 2 horas de estudo. De física para o Colégio Naval, para a EAN vai ser parecido. Como eu dividiria essas 2 horas de estudo? Meia hora para você revisar a teoria. Teoria é importante. Não adianta querer passar logo para os exercícios sem ter feito uma revisão da teoria. A revisão da teoria pode ser feita de várias maneiras. Lendo o conteúdo, fazendo aquele mapa mental, fazendo um resuminho, passando a limpo a matéria. Aí fica a critério de vocês o que vocês julgam melhor para o aprendizado. Mas, mais que isso, já acaba sendo eu não queria dizer essa palavra, mas como se fosse uma perda de tempo, porque não adianta revisar tanto, ficar lendo, relendo a mesma coisa. Fez a revisão da parte teórica, vai para os exercícios. Esse exercício você pode fazer ao longo de 1h30, tá? E você pode fazer tempos espaçados de cerca de 25 minutos. Então, por exemplo, você estuda 25 minutos, pausa 5,
faz 25 minutos, acabou aquele dia, né? Você estudou cerca de 1 hora ali. Outro dia que você for estudar a teoria, faz lá os 20, 25 minutos de teoria, pausa, faz lá os 20, 25 minutos de exercício, parou, pode ir para outra disciplina. Tá? Se às vezes num dia ou outro você ultrapassar, você estudar um pouco menos, pessoal, não é uma coisa certa. É só uma estimativa de tempo que você vai gastar ali, que você já vai se dedicar, você vai estar pronto para estudar aquela matéria. Se eu fazer SPSEX, SPSEX eu recomendo dobrar o tempo em relação ao colégio naval. Tá? A SPSEX costuma ter uma mediana muito baixa em física e não adianta você simplesmente estar acima da mediana em física, porque você acaba não se classificando pela média. Então, gasta um pouquinho mais de tempo ali com física, é uma matéria que as pessoas têm naturalmente mais dificuldade. Geralmente no cursinho você tem física 1 e física 2, então você já pode dedicar 2 tempos de estudo para uma, 2 tempos de estudo para outra física, tá certo? E aí você faz o mesmo esquema, 20, 25 minutos ali de teoria, 1 hora e meia, né, espaçada de exercícios. Você pode estudar em 2 dias, né, faz 2 tempos num, 2 tempos em outro dia, ou você pode espaçar em até 4 dias isso daí, que não vai ter problema nenhum. Faz, sei lá, um dia de teoria, um dia de exercício, um dia de teoria, um dia de exercício. Fica à vontade aí com relação ao seu planejamento. Isso é uma recomendação média ali de carga horária. Já para EAR, como é um concurso que não cobra tantas disciplinas como a SPSEX, eu diria para você gastar de 6 a 10 horas com física. Né? Por que um espaço tão grande? Porque se você tiver mais dificuldade, se você for fazer, por exemplo, BCT, que inglês é uma prova muito puxada, você acaba tendo que dedicar mais horas a inglês do que para as outras disciplinas. Então você tem que fazer uma dosagem ali. Se você tem muita dificuldade em física, aí você coloca mais física do que matemática, por exemplo. Em português eu estou mantendo uma média ali de horas, independente da frente que você vai fazer. Não cai redação, então é menos uma matéria para você estudar. Então ali cerca de 6 a 10 horas, tá? Se você tiver 3 frentes de física, 4 frentes de física, 5 frentes de física, você pode tentar seguir essas frentes para poder fazer o seu estudo, tá certo? Mesma coisa. Para cada frente, meia hora de teoria, gasta o resto do tempo fazendo exercício. Para EFON, para a escola naval, para a AFA, eu diria para você fazer cerca de 10 horas, tá, de estudos de física por semana, tá, galera? Eu tô falando isso aqui por semana, tá, né? 10 horas num dia só não. Então, cerca ali de 2 horas por dia, tá? Para a AFA, isso é completamente necessário, porque a AFA é uma prova muito difícil em física. Para escola naval, você pode retirar um pouquinho de física para aumentar em matemática, já que a prova de matemática é a mais puxada. Para EFON, você pode tirar um pouquinho de física e colocar mais em inglês, já que em inglês a prova é um pouco mais puxada. Então você fica ali com uma média de 8 horas de estudo de física para esses concursos. Também, mesma coisa, segue lá quantas frentes você tem no seu curso, são 3 ou 4 frentes, dependendo do cursinho que você fizer, e aí você gasta meia hora para teoria, né, para cada frente, e o resto fazendo exercício. Fazer exercício é fundamental para qualquer concurso, você já entendeu isso. IMI. Aí, eu acho que o número de horas pode focar entre 8 e 10 também. Você pode botar mais ou menos, né, dependendo da sua dificuldade. Em geral, os cursos também têm 4 frentes de física, alguns possuem 3, e você gasta aquelas mesmas meia hora, só que como, para teoria, só que como os exercícios de nível IMITA são mais difíceis, você acaba gastando um pouco mais de tempo para poder fazer, para poder realizá-los. Então, as 10 horas ao todo serve para você ter bastante tempo para poder operar lá, fazer os exercícios de cada frente de física que você tiver. Ainda sobra umas 2 horas aí para você poder dar um gás, tá? Então, mas acho que você já entendeu que a importância é você revisar um pouquinho da teoria e fazer a maior parte do tempo exercício. Então, se você, sei lá, gasta 100%, 25% em média é para você rever teoria, 75% é para você fazer exercício. Alguns conteúdos duram mais de uma semana. Então, na semana seguinte, você não precisa fazer 25% de teoria, porque é a mesma da semana anterior. Então, você pode fazer, sei lá, 10%, 15% e gastar mais tempo ainda com os exercícios para que você possa desenvolver ainda mais aquele conteúdo. Não se esqueçam
dos testes de velocidade, dos exercícios de velocidade, que é fundamental que você faça todos os dias. Tá? Nem que seja 20 minutos por dia, 25. Meu professor de matemática falava para fazer meia hora por dia. E isso me ajudou muito. Mesmo na prova do IME, do ITA, que eram provas com menos questões proporcionais ao tempo, ter mais velocidade me ajudou a tentar mais vezes fazer as questões. Então acaba que ser mais rápido também é melhor numa prova que é mais lenta, comparada a IARA, a AFA, que são provas de alta velocidade. Então é muito importante que você faça o treinamento de velocidade em matemática, tá? É fazer continha mesmo, continha básica. Eu não estou dizendo que você não sabe fazer as contas básicas. O que eu estou dizendo é que você não faz no tempo suficiente para que você possa realizar na hora da prova, tá? Outra dica, toda vez que você estiver treinando, não use, não é evite, não use calculadora. Não pode usar calculadora no concurso, então você faz o seu treinamento também sem calculadora. Tá? Isso também vai te ajudar a você fazer um treino de velocidade mais eficaz. Não se esqueçam de revisar o simulado quando fizer, se não faz cursinho, prova anterior, pega o gabarito, vê o que você errou, vê o que você teve dificuldade. Esse modelo vai servir para qualquer concurso, tá? E como a gente já falou, você vai dedicar horas diferentes para cada um deles. Bom, não vou me estender mais. Cada um vai ter uma peculiaridade aí que você vai ter que identificar consigo mesmo. Você pode deixar aqui nos comentários se você tiver alguma dúvida, se você tiver alguma especificidade maior, a gente puder ajudar. Eu não vou conseguir fazer um plano de estudos individual para cada um, porque a gente não está num contato mais direto, né? A gente não tem o acesso à vida efetivamente de cada um, mas você pode deixar alguma dúvida aqui que a gente vai tentar ajudar, contribuir aí para como você pode organizar melhor a sua rotina de estudos. Lembrando que eu foquei em física, porque é a área com que eu trabalho. Eu recomendo você procurar outros professores de cada disciplina para que você possa ter uma noção de como tem que ser a sua dedicação para cada uma das disciplinas para as outras provas, para cada prova que você for realizar, tá certo? Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo e até a próxima.